Soundbite especial Eleições Legislativas 2025. Viva, bem-vindos. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Ana Sá Lopes. Viva, Ana. Viva! E viva Helena Pereira. Olá! Hoje, a vitória da Aliança Democrática, o PS que vira terceiro partido, com uma possível ultrapassagem do Chega, e ainda toda a análise a estas eleições. Começo contigo, Ana Sá Lopes. Qual é que é o grande título desta noite eleitoral? Título é difícil de fazer, mas há aqui uma alteração das as placas tectónicas do nosso sistema político, como mexeram todas, e houve um terremoto político que fez com que o Chega vá e acabe por vir a ser a segunda força política mais votada. Neste momento tem o mesmo número de deputados do PS, mas da outra vez elegeu 2 deputados na imigração, deve-os manter, com alguma certeza. Não sei se o PS mantém o que elegeu, parece-me que isso já está mais ou menos garantido. Que o Chega será a segunda força política. Isto nunca aconteceu, nenhuma outra força que não o PS ser líder da oposição. Isto leva-nos para o desconhecido. É evidente que a extrema-direita, a direita populista radical, está a subir em toda a Europa e temos exemplos. Não vou falar da França, os números da alternativa para a Alemanha, neste momento nas sondagens da Alemanha, dão como o segundo partido. Isto é um movimento objetivamente europeu e mundial. Estamos a falar do Trump. O Trump e o vice-presidente J.D. Vance são amigos de toda esta extrema-direita europeia. Há um movimento mundial. Há uma internacional da extrema-direita que chegou a Portugal, nunca tinha chegado, nunca se E tinha até onde posto. É que pode chegar, Ana? Pois, agora, a partir de agora, entramos em território totalmente desconhecido. Porque se o Chega consegue esta votação, não sabemos onde vai parar. Sabemos que o sistema em França implodiu, fazendo desaparecer o PS francês enfim, o partido correspondente ao PSD em França. E já foi há algum tempo que houvesse implosão do sistema. Nós não sabemos se o nosso sistema pode implodir. É evidente que a AD tem uma votação que reforça a votação, portanto, para a AD... Mas também reforça pouco em relação às expectativas criadas de tentar chegar a uma maioria mais governável, no fundo. Sim, mas a diferença que neste momento tem para o PS é tão brutal. Mas deve-se muito à queda do PS, não tanto à grande crescimento da AD. Mas eu também acho uma coisa, acho que a AD foi mais, apesar de vários piscar de olhos que a AD fez ao Chega, com os discursos sobre imigração, os discursos sobre segurança, tudo aquilo que nós fomos falando neste podcast ao longo deste ano todo. A verdade é que eu acho que a AD vai buscar ao centro, porque fez a reposição das carreiras e foi buscar votos ao PS. Ao eleitorado do PS diretamente, porque havia pessoas que me diziam, socialistas nesta campanha, mas essas pessoas da reposição das carreiras já não votaram no PS. Não sei. A verdade é que houve alguma reconciliação com os pensionistas. E de facto houve paz social, e a paz social é um grande termómetro de quem pode agora. Claro que não houve maioria absoluta, porque o Chega conseguiu. A fórmula populista do Chega não está a ser os partidos portugueses e não só, são europeus, não estão a conseguir responder, não estão a conseguir derrotar a direita populista que governa a Itália. Quer dizer, não estamos aqui pode ganhar as próximas presidenciais na França. Esta noite tivemos uma demissão, já vamos a ela, mas deixa-me começar por ti, Helena Pereira, falando um pouco de governabilidade, porque acordamos nesta segunda-feira a perguntar que pacto para a governabilidade do país podemos vir a ter, tendo em conta que ouvimos Pedro Nuno Santos a dizer que o Partido Socialista, de certa maneira, mete-se um pouco à parte de qualquer solução de viabilização do governo. A Iniciativa Liberal também não se mete não quer nenhum tipo de acordo com a AD, tendo em conta que também não consegue chegar a uma maioria. Será o Chega a salvar um governo da AD ou vamos ter uma legislatura impossível? Parece-me que pelo discurso de Luís Montenegro ele faz, em certa medida, o mesmo discurso que tinha há um ano. Que é deixem-me trabalhar, deixem-nos trabalhar. Mas as circunstâncias mudaram. Sim, mas há a segunda vez em que a população, os eleitores são chamados às urnas e dizem que querem um reforço da AD
e têm dão este peso ao PS e ao Chega, o que Luís Montenegro diz, e ele a determinada altura diz, eu digo e volto a repetir, os eleitores querem este primeiro-ministro e querem este governo. Agora, como é que é a governabilidade que sai daí? Ele vai tentar, parece-me o mesmo que tentou há um ano. Continuou com o não e não ao Chega e tentou chamar o PS, em certa medida, para o ajudar, pelo menos nas alturas mais críticas, como os orçamentos de Estado. E agora beneficia de uma coisa que é a mudança que está à vista, que vai acontecer no PS. Se José Luís Carneiro já disse que é candidato, sabemos bem qual é a posição de José Luís Carneiro sobre esta questão, não é? Faz parte daquela ala do PS, os chamados costistas, que acham que o PS também tem que ser responsável pelos votos que tem e que as pessoas não querem que haja novamente eleições e, portanto, o que eu estou à espera, de acordo com isso tudo, é que Luís Montenegro faça o mesmo. Quer dizer, faça o mesmo. Tente envolver o PS, mas de uma forma não é igual, de uma forma que mostre que tem mais vontade de negociar verdadeiramente, porque o PSD nunca negociou a sério, não é? Os orçamentos, andou sempre a querer provocar uma crise. Não corremos o risco de ter o país político paralisado durante um ano? Eu acho que para o que é essencial, quer dizer, não se está à espera que um governo sem maioria absoluta consiga fazer muita coisa. Agora, há coisas que era expectável que também acontecessem com o acordo do PS-PSD, nomeadamente o próximo, as despesas, por exemplo, o grande investimento que vai ter que ser feito em segurança e defesa e que obrigava sempre a conversas, que tem havido, aliás, chegaram a existir com Pedro Nuno Santos, e portanto isso vai continuar, e isso vai ser muito também fulcral para o desenho do próximo Orçamento de Estado, portanto é normal que, fazendo um bocadinho de futurologia, que no próximo Orçamento de Estado, Luís Montenegro, por exemplo, sente-se para conversar com José Luís Carneiro, que queira que o PSD viabilize esse orçamento, queira que o PS viabilize este orçamento por causa, nomeadamente, das despesas de segurança e defesa, e que o José Luís Carneiro aproveite para lhe dizer que viabiliza, mas não pode haver cortes em matérias essenciais como na saúde e na educação. Quer dizer, eu acho que a partir de agora vai ser assim. Quanto tempo é que isso vai durar? Claro que não é testável como é uma maioria absoluta, não é? Mas parece-me que o próximo PS, com um líder que não Pedro Nuno Santos, não quererá, pelo menos no espaço de um ano, que foi o que aconteceu agora, provocar eleições ou ajudar a que elas existam. Ana Sá Lopes, Pedro Nuno Santos sai, depois do pior resultado da história do Partido Socialista, tirando ali Almeida Santos, que também não correu propriamente bem, como sabemos. É o segundo pior resultado em termos de deputados. Essa ideia era inevitável neste cenário. Imagino eu que defendas isso. Era totalmente inevitável, era impossível Pedro Nuno Santos ficar mais um dia sem se demitir, sem que levar pancada de toda a gente. Aliás, Eduardo Cordeiro, que foi um grande aliado de Pedro Nuno Santos desde os 20 anos dos dois, é verdade, Eduardo Cordeiro foi dos primeiros que veio dizer que Pedro Nuno Santos tinha que se demitir no caso do Chega ficar à frente do PS. E agora segue-se José Luís Carneiro ou há outro caminho para o Partido Socialista? Não, acho que também é óbvio que será José Luís Carneiro a ser, e acho, não tenho dúvidas que José Luís Carneiro quer ser. Nós já sabíamos que ele iria ser sempre candidato no próximo Congresso e acho que tem trabalhado para isso junto do partido, e penso que neste momento que estamos a falar, portanto todos os dias temos surpresas, a começar por esta noite eleitoral, que José Luís Carneiro será o futuro líder do PS, secretário-geral. O discurso de Pedro Nuno Santos é um discurso curioso, porque Pedro Nuno Santos, ele diz que assume responsabilidades, mas na realidade ele não assume muito as responsabilidades. Quando ele diz que o PS não pode apoiar este governo, ele está a dar um guião. Líder do ele PS. Está a dar um guião que é o que eu defendo, e ele sai para não ser um estorvo, que é a expressão que ele usa.
Porque o PS não pode, portanto, o PS seria sempre um partido de oposição. Mas há pessoas do se calhar até PS... rejeitaria uma eventual moção em relação ao programa de governo, ou seja, paralisaria toda a governação do país. Mas pelo discurso de Pedro Nuno Santos deu a entender isso. Luís Montenegro não pode ser primeiro-ministro porque não tem idoneidade para ser primeiro-ministro. Ele repete-nos isto tudo. E, obviamente, ouvindo aquele discurso, eu pensei, ele não se vai demitir e vai fazer, vai apresentar uma moção de censura e vai para a oposição. Mas obviamente que o resultado era demasiado mau para que ele não se pudesse demitir. Agora, ele deixa aberto, assim, Pedro Nuno Santos não queria que o PS viabilizasse o orçamento por uma razão. Achava que dava ao Chega o espaço todo para ocupar o espaço todo da oposição, portanto contra. Portanto, continuando e o Chega vai continuar a crescer enquanto for oposição, muito provavelmente. Enquanto puder ser oposição. Essa é a teoria de Pedro Nuno Santos. Claro que eu não acho que tenha sido só a viabilização do orçamento por parte do PS e a viabilização de outras coisas que o PS fez, que tenha sido a razão desta derrota. Isto são razões mais profundas e não é fácil. É evidente, nós sabemos que a imagem de Pedro Nuno Santos também tinha havia muita gente que não gostava daquela imagem, e se via-se nas sondagens, que até a imagem de Montenegro era mais simpática em quase todos os itens, mesmo depois do Spino Viva. Sim. Portanto, havia o índice de rejeição, é assim que se chama. Pedro Nuno Santos tinha um grande índice de rejeição no eleitorado. Agora, eu fiquei daquele discurso a achar que ele, num futuro qualquer, que não será obviamente nos próximos 2 anos ou 3 anos, que ele não escolheu voltar. Fiquei completamente a achar... Quando o ciclo mudar. Provavelmente quando o ciclo mudar. E se o PS continuar a somar derrotas. Mas isso não se sabe. Helena Pereira, não é só o PS que tem uma derrota histórica nesta noite. A esquerda toda, tirando o LIVRE, que tem alguma razão para sorrir, ou ter mais um deputado, temos o Bloco de Esquerda, sim. Que fica apenas com um deputado, a CDU, que tem o pior resultado de sempre, com apenas 3 lugares, o PAN lá vai resistindo, e o Juntos pelo Povo, também é um partido de esquerda, chega à Assembleia da República, mas é muito pouco para somar quer que seja, ao ponto de ter deixado a direita com essa maioria para, por exemplo, alterar a Constituição. Isso é a parte dos 2/3, ou seja, pela primeira vez não é preciso o PS para fazer 2/3, o que significa que pode haver uma revisão constitucional sem o PS, coisa que eu também não acredito, porque se o PSD diz que não é não para uma série de acordos, o mais fundamental seria uma revisão constitucional e, portanto, isso seria incompatível. Mas de direita concorda. Sim, mas uma revisão constitucional parece-me que é muito sério e, portanto, eu acho que seria completamente incompatível Luís Montenegro fazer uma revisão constitucional com o Chega a partir de quem diz não é não para acordos de governo, estás a perceber? Pronto, posso estar enganada. Acordos parlamentares, inclusive. Mas, mesmo sem haver revisão constitucional, isto significa que, pela primeira vez, o PSD vai ter que negociar com o Chega coisas como os juízes do Tribunal Constitucional, como os vogais para o Conselho Superior de Magistratura, ou seja, o Chega vai entrar em áreas da governação que onde nunca até agora entrou e que nunca influenciou. Isso já por si só vai ser algo histórico desestruturante. Claro. Sim. Não, mas voltando à esquerda, a grande derrota realmente é o Bloco de Esquerda, que cai de 5 deputados para um deputado, e Mariana Mortágua não se demite. Não sei até quando é que isso durará, porque a situação é muito estranha. Quer dizer, ela é deputada única. Se ela se demite, teria que ficar como deputada, então depois seria a pessoa que vinha a seguir. Portanto, ainda nem vi quem era. A Fabiana Figueiredo. Portanto, isso ainda pode acontecer, não é? Mas o PCP, a determinada altura, quando Paulo Raimundo fala, achava que ia ter 4 deputados e, portanto, que ia aguentar, e estava todo contente e ficava muito mais à frente do Bloco de Esquerda. Eu acho que a grande satisfação... Eles estavam... o ambiente era de festa. Mas continuou a ficar. E, portanto, tendo em conta o desaire do Bloco, tendo em conta o desaire do PS, o PC perde menos.
perde menos do que os outros. E, portanto, perde menos. eu acho daí mesmo a com a satisfação. Ucrânia, com tudo, É impressionante, PCP, sim. e o bloco estava a desaparecer. Quer dizer, O eleitorado do LIVRE vai o puxar Bloco de também muito o Esquerda, eleitorado do Bloco. claro, E o eleitorado claro. do PCP foi é substituído diferente. pelo LIVRE. foi uma clara substituição do Bloco pelo LIVRE. Mas o Bloco chegou a ter 10% há 10 anos. O Bloco chegou a ter 19 deputados em 2019. 2015. 2015 e 2019. Teve 2 vezes 19. Portanto, em pouco menos de 10 anos. Não é? Conseguiu destruir Mudou um bastante. partido. E é este o soundbite da noite eleitoral do Público. Ana Sá Lopes, Helena Pereira, eu sou o Ruben Martins. Estaremos de regresso ao longo de toda esta semana com a análise a tudo o que se vai seguir, e são muitas negociações, muitas trocas de ideias. Enfim, temos um governo novo em formação e temos um país em transformação completa. Até uma próxima. O Público fica no ouvido.